Olá, gostaria de dar boas-vindas a você que está conosco novamente no Cultura Artística em Casa, uma programação que foi preparada especialmente para vocês, para que vocês possam acompanhar boa música, bons concertos, enquanto nós precisamos ficar em casa nessa quarentena. Agora às 5 da tarde, vocês puderam assistir ao concerto de Antônio Menezes, violoncelista, e do pianista Christian Boudou, um concerto que abriu a temporada 2019 da Cultura Artística, e é sobre este concerto que eu vou falar agora nesses próximos 30 minutos. Então, nós vamos conversar sobre alguns detalhes deste concerto, deste repertório que foi apresentado, e depois disso, eu vou mostrar para vocês alguns detalhes que podem ser do seu interesse. E se você já assistiu ao concerto e tem alguma pergunta para fazer, você não precisa deixar para depois, já deixa sua pergunta aqui no chat ao vivo, e que ao final da nossa conversa eu vou poder respondê-la, nós vamos poder conversar um pouco e discutir a respeito do que nós assistimos neste concerto. Então, também não deixe para depois de fazer a inscrição no canal da Cultura Artística no YouTube. Clique no sininho para você receber todas as atualizações deste canal. Muito bem. O programa do concerto apresentado pelo Antônio Menezes e pelo Christian Boudou teve obras do alemão Johann Sebastian Bach, que nasceu em Eisenach em 1685 e faleceu em Leipzig em 1750. E também teve obras do compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos, nascido no Rio de Janeiro no ano de 1887 e falecido nessa mesma cidade em 1959. No ano passado, em 2019, por ocasião dos 60 anos de morte de Villa-Lobos, este concerto foi uma homenagem ao compositor. De Bach foram apresentadas as sonatas número 1, 2 e 3, apresentadas ao violoncelo e piano. Essas sonatas, para quem não sabe, elas foram escritas originalmente para viola da gamba e cravo. Eu gostaria de mostrar para quem não tem a referência desses instrumentos, eu vou mostrar para vocês como é uma viola da gamba e como é um cravo. Vejam só. Então, à nossa esquerda, nós temos a viola da gamba, que era um instrumento um pouquinho diferente do violoncelo, porque ele tinha mais cordas. E o cravo, um instrumento bastante parecido, um instrumento de teclado, bastante parecido com o piano, lembra o piano, mas com um mecanismo diferente. Ele tinha um mecanismo de cordas pinçadas e o piano tem um mecanismo de cordas percutidas. Só para vocês terem uma referência visual. Então, nós tivemos nesse concerto uma interpretação em instrumentos modernos, uma interpretação das sonatas de Bach ao violoncelo e ao piano. Essas sonatas de Bach, elas foram escritas, não se sabe com certeza, existe uma divergência entre datas, não se sabe se em Köthen, entre 1717 e 1723, ou se já em Leipzig, para onde Bach mudou logo em seguida, por volta de 1740. Elas estão no número, como número de catálogo. A sonata número 1 é a BWV 1027, a sonata número 2 é a BWV 1028 e a sonata número 3 é a BWV 1029. Só para vocês terem esses detalhes. E quem quiser acessar o programa de concerto deste concerto do Antônio Menezes e do Christian Boudou, esse programa está disponível no site da Cultura Artística.
A sonata número 1, em Sol maior, a de BWV 1027, e a sonata número 2, que é em Ré maior, de BWV 1028, elas seguem a forma da sonata da Chiesa. A sonata da Chiesa, em português, a tradução é sonata de igreja, e foi um gênero firmado pelo compositor italiano Arcangelo Corelli. O que é a sonata da Chiesa? É uma sonata geralmente escrita para um ou dois instrumentos melódicos, acompanhados por baixo contínuo, ou seja, uma base instrumental harmônica. A sonata da Chiesa também tem uma particularidade, porque ela era constituída por 4 movimentos, por 4 partes, que eram nessa seguinte ordem de andamentos. Primeiro movimento lento, segundo rápido, terceiro movimento lento e quarto movimento rápido. A sonata número 3 de Bach, a de BWV 1029, por sua vez, ela segue a estrutura concertante italiana, ou seja, com 3 movimentos, o primeiro rápido, o segundo lento, e o terceiro e último movimento rápido ou rapidíssimo. Para vocês terem uma referência dessa forma concertante, eu tenho um exemplo para vocês, que são as 4 estações de Vivaldi, que são 4 concertos, cada um deles recebe o nome de uma das estações do ano, e cada um desses concertos é organizado nessa mesma forma concertante. Nessas 3 sonatas de Bach, uma questão que é bastante interessante, que quem já assistiu ao concerto pôde perceber, é que, embora, né, a sonata da Chiesa, principalmente, tinha o cravo tinha um caráter de acompanhamento, lógico que na nossa interpretação o Christian Boudou tocou ao piano a parte do cravo, eu acabei de mencionar para vocês. O cravo nas sonatas de Bach, eles não tinham a função nessas sonatas de um mero acompanhamento harmônico. Então existe uma autonomia da parte do cravo, né, que é feita ao piano nessa interpretação do ano passado. E isto é uma questão, um aspecto bastante particular e bastante interessante dessas sonatas. Também neste concerto tivemos obras de Villa-Lobos, o homenageado da noite. Primeiramente, a sonata número 2 para violoncelo e piano de Villa-Lobos, que foi estreada em 17 de novembro de 1917. Ela integra a primeira fase composicional de Villa-Lobos, uma fase em que ele ainda estava consolidando o seu estilo, num estilo muito próximo aos compositores franceses da virada do século XIX para o século XX, e uma fase que antecede as suas viagens à Europa. Também temos nesse concerto, também podemos ouvir a transcrição para violoncelo e piano de 2 movimentos bastante conhecidos das baquianas brasileiras de Villa-Lobos. O primeiro, a área cantilena, que faz parte das baquianas brasileiras número 5, é o primeiro movimento, a primeira parte das baquianas número 5, escrito originalmente para soprano e conjunto de violoncelos entre 1938 e 1945. As baquianas brasileiras número 5, para quem não sabe, é uma curiosidade, ela é a obra mais gravada de Villa-Lobos, tanto no Brasil quanto no exterior. Também tivemos o 4º e último movimento das baquianas brasileiras número 2, escrito originalmente para orquestra, a tocata O Trenzinho do Caipira, que neste concerto teve uma transcrição de Ricardo Castro. As baquianas brasileiras, a série, ela pertence à terceira e última fase composicional de Villa-Lobos e foram escritas depois das suas viagens à Europa. A primeira viagem de Villa-Lobos à Europa aconteceu entre 1923 e 1924. Depois, a Villa-Lobos retorna ao Brasil. E em 1927, vai novamente à Europa, fica até o ano de 1930. Quando ele retorna ao Brasil, ele é convidado a trabalhar no governo Vargas. Ele começa a coordenar excursões artísticas a partir de janeiro de 1931. Essas excursões artísticas, elas eram concertos e uma forma de difundir a música no interior de São Paulo. E a partir do ano de 1932,
o Villa-Lobos assume a diretoria da Superintendência de Educação Musical e Artística do Ministério da Educação, a SEMA, e aí ele começa a desenvolver o seu famoso projeto de implantação e difusão do canto orfeônico nas escolas. E diferente da segunda fase composicional de Villa-Lobos, que é a fase em que ele vai e volta da Europa, um período marcado por constantes experimentações, pela série dos choros, e um momento também em que Villa-Lobos se consolida como um grande nome da música brasileira e como uma figura importante no movimento modernista. A terceira fase de Villa-Lobos, que é marcada pelas baquianas brasileiras, é um retorno do compositor à tradição e às formas clássico-românticas, que são as ideias base das baquianas. Uma das questões que vocês podem se fazer neste momento é qual seria o motivo de se programar em um concerto compositores de períodos tão distantes e de nacionalidades distintas. Se a gente buscar uma resposta simplista, essa resposta está no próprio título das baquianas brasileiras. E Villa-Lobos comenta a esse respeito que as baquianas brasileiras foram uma homenagem de Villa-Lobos a Bach, como forma de render uma homenagem à admiração que Villa-Lobos tinha a esse compositor. Villa-Lobos relatou a diversos jornalistas e pesquisadores que ele sempre gostou da obra de Bach e ele havia tido contato com essa obra por meio de sua tia Zizinha. Ele tinha uma tia, Villa-Lobos vem de uma família o pai era músico amador, a tia dele era pianista, essa tia Zizinha, e ela algumas vezes ia à casa da família Villa-Lobos e tocava diversas obras ao piano, e Villa-Lobos gostava muito de algumas peças que ela tocava, e depois, quando adulto, Villa-Lobos descobriu que eram prelúdios e fugas de O Cravo Bem Temperado de Bach. No momento, quando ele tinha cerca de 8 anos, ele não tinha consciência de que aquilo era Bach, mas depois ele tomou essa consciência, ele soube que aquelas obras de que ele tanto gostava e que ele pedia para que sua tia tocasse eram obras do compositor alemão. Mas, apesar desse relato autobiográfico, existem correspondências muito mais profundas e possíveis de nós fazermos entre a obra de Villa-Lobos e a obra de Bach. Elas são muito mais complexas do que esse relato de infância. As baquianas brasileiras, elas são um marco no nacionalismo, na música nacionalista brasileira e também um marco do movimento modernista. Se a gente for situar as baquianas dentro do modernismo brasileiro, elas são feitas na segunda fase do modernismo. Na primeira fase do modernismo, nós temos uma ênfase, nós observamos uma ênfase à crítica ao passadismo. E a partir de 1924, mais ou menos, os modernistas começam uma busca por uma nacionalidade artística. E tem Mário de Andrade como o mentor. Mário de Andrade, poeta, escritor, folclorista e musicólogo. Depois da Semana de 22, Mário de Andrade, a figura central do movimento modernista, ele elevou o Villa-Lobos, Villa-Lobos participou da Semana de 22, e Mário de Andrade o eleva ao status de messias da música brasileira e da música modernista, porque, segundo Mário de Andrade, o Villa-Lobos era o compositor que poderia imprimir à nossa música um caráter verdadeiramente nacional e moderno. Moderno, neste contexto, ser moderno para o modernista era nada mais, nada menos que positivar a cultura local, ler a tradição do passado como uma novidade e atualizar este passado no sentido de realçar uma brasilidade. Então, neste momento, só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil pensava-se sobre o modernismo, sobre o que era o ser brasileiro, o que era a música verdadeiramente brasileira e verdadeiramente de caráter nacional. Neste mesmo momento, como contraponto, na Europa,
as vanguardas europeias, elas buscavam não coadunar a tradição e os elementos nacionais, mas sim uma ruptura com a tradição. Então, no mundo da música, né, na história da música, nós temos neste momento Schoenberg, Stravinsky, Marinetti e o movimento futurista, todos eles buscando a ruptura com a tradição, né? E a vanguarda brasileira, por sua vez, ela ia ao encontro de uma nova estruturação dessa tradição a partir do que se considerava elemento nacional. E como entra Bach? Em que ponto entra Bach neste contexto? Para a gente entender a importância de Bach nesse contexto e como todas essas ideias se organizam, nós precisamos voltar ao século XVIII, quando Bach ainda era vivo. Porque até meados do século XIX, os programas de concerto, eles eram organizados geralmente, na esmagadora maioria das vezes, com obras de compositores vivos. O espaço que era ocupado pela música antiga, pela música do passado, né, a música que não era daquele tempo, era como material de estudo ou como um rearranjo, o que era muito raro, um rearranjo para uma performance, e mesmo esse rearranjo dessa obra antiga, ele era feito com modernizações. Então, essa obra era modernizada para atender às ideias daquele momento. Bach, quando ele falece em 1750, sua música fica circunscrita basicamente ao uso como material de estudo. Até um tempo atrás, isso é importante frisar, dizia-se que Bach tinha sido completamente esquecido, mas isso não é exatamente verdadeiro, porque há relatos, por exemplo, de Beethoven, ao final do século XVIII, mais ou menos na década de 1780 e 90, ele menciona que estudou a obra de Bach nesse período. Então, estudou a obra dele. O que acontece é o seguinte, por volta de 1830, 1829, Mendelssohn traz para concerto a obra de Bach. Ele resgata as composições de Bach, que não eram tão conhecidas, e, de repente, Bach ele se torna uma espécie de pai para os compositores românticos. Então, Schumann, Liszt, Brahms e o próprio Mendelssohn o adotam como pai, o pai musical, Bach como pai musical. E não tardou para que Bach fosse transformado na figura fundadora da música alemã. Vamos nos lembrar de que neste momento, né, nessa segunda metade do século XIX, a Alemanha se constituía como nação. E nada melhor do que ter uma figura como a figura fundadora da música, como um elemento forte, né, da cultura nacional, um elemento forte da música nacional, e esta figura foi encontrada em Bach. E Bach é tido como uma dádiva de sua própria terra, como um compositor que emerge e que, a partir dele, ocorre toda a filiação da música alemã. Se Bach era para os alemães do século XIX uma espécie de talento natural da sua nação, o Villa-Lobos, ao retomar a obra de Bach, ele tenta trilhar o mesmo caminho no Brasil. Ele sedimenta, né, busca sedimentar uma música que ele considerava verdadeiramente nacional a partir de Bach. Então aí Villa-Lobos retorna da Europa em 1930, tendo em mente uma espécie de missão civilizatória. Ele queria salvar o Brasil de um universo musical que ele considerava como inculto e ignorante, e considerava que a obra de Bach possuía um caráter pedagógico, mas o público ainda não conseguiria entender essa obra porque ela era uma obra de difícil compreensão. Então, quando ele é convidado pelo interventor de São Paulo, o João Alberto Lins de Barros, para realizar essas excursões artísticas que aconteceram entre janeiro e abril de 1931, percorrendo quase 60 cidades do interior de São Paulo, o Villa-Lobos sempre inseria obras de Bach nesses programas como uma forma de difundir no público o gosto pela música pura, pela verdadeira arte
e também com o intuito, segundo Villa-Lobos, de nutrir um certo civismo e um patriotismo. E né, em uma dessas excursões, o que é bastante interessante é que Villa-Lobos estreia o Trenzinho do Caipira, não na versão para orquestra, mas uma versão para violoncelo e piano, com ele ao violoncelo, o próprio Villa-Lobos fazendo a parte do violoncelo, e Antonieta Rude ao piano. Essa peça, inclusive, é bastante interessante porque ela é uma sugestão de viagem ao interior, segundo o compositor, e ela traz no seu bojo o próprio anseio do modernismo nacionalista, que é a positivação da nossa cultura por meio de um futuro que resgata o passado. Então, retratando a vida rural com o ritmo da cidade, que esse ritmo da cidade é representado pelas imagens sonoras que evocam o trem. Então, as baquianas brasileiras, nesse sentido, elas são a busca de Villa-Lobos por uma nacionalidade musical que é calcada no quê? Numa concepção de cultura romântica que é retomada pelo modernismo, na necessidade de ter um elemento nacional, um elemento que sedimente o que é nacional, o caráter nacional. E Villa-Lobos toma Bach como modelo de educação, no sentido de empreender esse processo civilizatório no seu público, no seu ouvinte, e também como um elemento que vai propiciar o nacionalismo musical. Então, nessa terceira fase, que tem a terceira fase composicional de Villa-Lobos, que tem as baquianas brasileiras como a grande obra representativa, ele faz o que fez o romantismo europeu no século XIX. Para chegar à sua síntese sonora nacional, ele busca, na verdade, de uma forma distinta, né, deglutir esse elemento estrangeiro baquiano, fundi-lo com a música popular urbana, com os cantos das cidades, e apresenta essas ideias numa forma de suíte, uma coleção de danças. A Sonata número 2 de Villa-Lobos, neste contexto, é uma obra da sua primeira fase, mas ela se conecta com as baquianas brasileiras, porque é como se fosse o elo de Villa-Lobos com o passado que ele retomaria na sua terceira fase, mais de uma década depois. Então, o Villa-Lobos, ele busca o seu caminho, é o caminho do que ele considera ser uma música verdadeiramente nacional, partindo aí nas baquianas brasileiras, partindo de Bach, transformando elementos como o caráter polifônico baquiano e trazendo para suas obras, mas ao mesmo tempo inserindo ideias musicais que remeteriam o público brasileiro aos cantos ouvidos nas cidades, né? Às serestas e outras manifestações de cunho popular urbano. Antes de eu observar se tem alguma pergunta, se já alguma pergunta no nosso chat, eu gostaria de fazer um parênteses e falar um pouco sobre o Antônio Menezes e o Christian Budu. São dois músicos brasileiros. O Antônio Menezes é natural de Recife, ele é nascido em 23 de agosto de 1957. Atualmente ele está radicado na Suíça e é um dos grandes nomes do violoncelo na atualidade. Ele tem uma extensa discografia, já gravou com Cláudio Abbado, com Karajan, e já foi integrante do trio Beaux-Arts. E o Christian Budu, ele é nascido em 4 de abril de 1988, em Diadema, é um dos jovens pianistas brasileiros, é um pianista dessa nova geração que tem despontado no cenário internacional. E no ano de 2013, para quem não sabe, ele ganhou um concurso internacional Clara Haskell, e desde então ele tem construído uma sólida carreira também no exterior. Então, vamos ver aqui se temos perguntas. Muito bem. Temos muitos boas noites. Eu dou boa noite a todos que estão nos cumprimentando. E, basicamente, se nós pudermos pensar, para fechar a nossa ideia, que este concerto ele traz duas figuras que se tornam emblemáticas
quando nós pensamos no conceito de música de uma nação. Por um lado, Bach, né, que é tido como uma figura paterna, né, o pai da música, a partir do romantismo, influenciou uma série de compositores, todos os compositores foram influenciados, de certa forma, por Bach, e Bach como o pai da música alemã, e ao mesmo tempo Villa-Lobos, admirador da obra de Bach, também como uma figura emblemática no sentido de ser a figura mais importante do nacionalismo, dentro dessa ideia modernista, né, do nacionalismo, e Bach traz Villa-Lobos traz Bach às suas obras e transforma, faz essa fusão e transforma essa sua ideia, né, de amalgamar o que é a música, o que ele considera como música brasileira, e essa música bachiana, e transforma nessa série tão importante no contexto da música nacionalista. Então é isto, eu gostaria de agradecê-los e lembrar a todos que na próxima semana nós temos de novo Cultura Artística em Casa, neste mesmo horário, às 19h, e eu espero por todos vocês. Muito obrigada e até a próxima semana. E fiquem em casa.